Salve galerinha, voltamos aqui. A última aula foi o conteúdo de tabela progressiva ou compensável de imposto de renda, onde você entendeu como funciona essa tabela e que você sempre precisa escolher no momento em que você vai fazer a sua entrada no plano de previdência. Você tem que escolher se você quer PGBL ou VGBL e qual é a tabela que você vai ter nesse sentido. Agora a gente vai falar da outra tabela, que é a tabela regressiva de imposto de renda. Lembrando sempre, né, quando a gente fala de um PGBL, você vai ter o imposto, esse percentual aqui que a gente vai falar sobre todos os valores, sobre o montante, o capital que você investiu, mais os juros que você recebeu. E quando a gente fala de um VGBL com V de vida, o imposto a ser pago aqui no momento do resgate, ele é somente sobre os lucros auferidos. Você já viu isso aí, mas sempre é bom relembrar. A tabela regressiva ou definitiva, como nós chamamos, ela vai começar com uma alíquota mais alta, que ela pode chegar até 35%, se você ficar menos de 2 anos, né? Ficar até 2 anos nesse plano. Então, lembrando, quando eu falo em tabela regressiva, sempre é bom pensar no longo prazo, porque olhando essa tabela aqui, a cada 2 anos diminui 5% o imposto de renda. Ou seja, até 2 anos que eu pago 35%, até 4 anos eu pago apenas 30%, de 4 a 6 ele já cai novamente para 25%, de 6 a 8, 20%, de 8 a 10, 15%, e acima de 10 anos eu pago somente 10% de imposto de renda. Essa aqui é a alíquota mínima de todos os tipos de investimento. Se a gente falar de ações, se a gente falar aí de fundos de investimento, a alíquota mínima ou até renda fixa, a alíquota mínima de imposto que você vai pagar é 15%, certo? Ficando aí mais de 721 dias, né, mais de 2 anos aí em um tipo de investimento. Quando eu falo em tabela regressiva de imposto de renda para previdência complementar, ela pode chegar numa alíquota de 10%, desde que eu fique aí acima de 10 anos dentro desse plano. Óbvio, ele vai pegar cada uma das contribuições, pode ser que faça uma média. Esse não é o ponto que nós vamos entrar agora, mas a tabela regressiva ela é muito indicada aí, então, para aquelas pessoas que pretendem ficar mais de 10 anos dentro de um plano de previdência complementar, seja um PGBL ou VGBL, só vai ter essa mudança, certo? Dependendo do prazo que eu fiquei, essa é a alíquota que eu vou pagar no momento do resgate, ou que o beneficiário, lembrando, né, caso o beneficiário aí ele venha a óbito antes mesmo aí de finalizar ou antes dele resgatar, vai ter algum beneficiário aí que vai estar descrito ou vai seguir a questão legal, e esse beneficiário vai receber e obviamente vai ter que pagar esse imposto de renda. O que é muito importante você relembrar aqui, você trazer, o governo ele olha e diz o seguinte: você escolheu uma tabela regressiva, então você estava pensando em ficar muito tempo. Mas se porventura a pessoa que fez o plano do tipo regressivo ou definitivo morrer antes, certo, dos 10 anos, antes dos 8, antes dos 6, certo, antes dos 4 anos, por exemplo, você não vai seguir a regra básica. Imagine o seguinte: um indivíduo faz hoje um plano de previdência complementar com tabela regressiva e ele morre daqui a 1 ano e meio. Todo mundo teria que pagar 35%? Por via de regra, sim, mas aí o governo trouxe aí uma barbadinha pensando justamente nessa ideia, porque essa pessoa que escolheu pela tabela regressiva, ela planejava resgatar isso no longo prazo. Então, indiferente desses 2 tópicos aqui, né, se porventura a pessoa morrer antes dos 4 anos, ele vai pagar a alíquota de 25%. Ah, professor, e se for em 5 anos? Aí segue a tabela normal, os mesmos 25%. Se for 8, se for 6, se for 7, os 20%. E assim sucessivamente. A ideia aqui é você só relembrar, então, que quando nós falamos aí de morte antecipada, né, no caso de previdência complementar aí, com tabela regressiva, se ele morrer até antes dos 4 anos, o tributo, o imposto cobrado é de apenas 25%. Te encontro na próxima aula para a gente falar sobre possibilidades de portabilidade dentro de um plano de previdência complementar ou dentro de um plano de previdência privado, como você preferir.